Puta vida.
Começando. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Daremos início ao encontro Alzheimer, Plano Nacional de Demência. O tema desse encontro é Debate sobre o PL 4364 de 2020, Estratégia Nacional dos Cuidados com as Pessoas com Alzheimer. Uma iniciativa da vereadora Cris Monteiro, do GRAS e do projeto STRIDE. Compõem o painel de abertura as seguintes personalidades: a vereadora Cris Monteiro e o nosso sempre vereador e médico Gilberto Natalini. Passo a palavra nesse momento ao doutor Gilberto Natalini. Bom, muito boa noite àqueles que estão nos assistindo e àqueles que vão nos assistir posteriormente pelas redes sociais. Cumprimento aqui a vereadora Cris Monteiro, que está tendo alguma dificuldade para entrar aqui pela internet, mas daqui a pouco estará conosco, uma brilhante vereadora da cidade de São Paulo. Agradecemos muito a oportunidade que ela nos dá no seu gabinete de organizar esse evento através da TV Câmara, das redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo. Cumprimento a querida e sempre estimadíssima Luciana Feldman, trabalhou com a gente enquanto nós estávamos na Câmara e agora é assessora da vereadora Cris Monteiro, uma excelente profissional, uma pessoa comprometida com as causas importantes da cidade e do país. Queria também cumprimentar aqui os debatedores, né, de altíssimo nível que nós temos aqui no nosso encontro, o professor Nitrini, Ricardo Nitrini, a professora Cleusa e a Elaine Matheus, que é presidente da FEBRAS. Eu queria, então, dizer que esse encontro é importantíssimo. Nós vamos nos reunir aqui para discutir esse projeto de lei 4364 do Senado Federal, mas os detalhes eu deixo para a mesa de discussão. Então, vamos ao trabalho. Boa sorte para nós. Muito obrigada, Gilberto. Eu gostaria de dizer que a vereadora Cris Monteiro está com problema de conexão, está tentando entrar, então nós vamos começar o debate. Ela entrando, com certeza, dará uma palavra aqui para todos. Então, nesse momento, componho a mesa de debates, convido para compor essa mesa o doutor Gilberto Natalini, médico, nosso sempre vereador da Câmara Municipal de São Paulo, autor da lei que cria o programa de Alzheimer na cidade de São Paulo. Doutor Ricardo Nitrini, professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sua principal linha de pesquisa, ensino e assistência concentra-se na doença de Alzheimer. Foi fundador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, criador da reunião de pesquisadores em doença de Alzheimer e doenças relacionadas da ABN. Foi fundador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento e do Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos, ambos situados no Hospital das Clínicas da FMUSP. É membro do GRAS e do projeto STRIDE. É fundador e editor-chefe do periódico Demência e Neuropsicologia. Participa de grupos e projetos nacionais e internacionais para o desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento da doença de Alzheimer em seus diversos setores, desde recursos diagnósticos, divulgação e apoio social aos pacientes e familiares, e no desenvolvimento de novas terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas. Atualmente é o diretor científico da ABN. A doutora Cleusa Ferri, psiquiatra e epidemiologista com interesses de pesquisa voltados para a epidemiologia e provisão de cuidados para as pessoas com demência e seus familiares. É membro do GRAS, Grupo de Referência em Alzheimer, e coordenadora do projeto STRIDE no Brasil. Coordena o setor de psicogeriatria do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e é professora orientadora no seu programa de pós-graduação.
Para moderar essa mesa de debates, convido a senhora Elaine Mateus, professora universitária, pesquisadora no campo de estudos críticos da linguagem. Filha de mãe com Alzheimer, ajudou a fundar e preside o Instituto Não Me Esqueças. Atua também como membro do projeto Stride, fortalecendo respostas à demência em países de baixo e médio poder econômico, e como presidente da FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. Anunciamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo site da Câmara Municipal de São Paulo, sãopaulo.sp.leg.br/auditórios online, e também pelas páginas de Facebook Cris Monteiro Novo e Gilberto Natalini SP. Quem tiver interesse em fazer perguntas, por favor, utilize o chat do Facebook. Passo a palavra nesse momento para Elaine Mateus, que fará a condução dessa mesa de debates. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham pelo Facebook, pela TV Câmara e que, eventualmente, irão acessar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Eu quero, inicialmente, agradecer à vereadora Cris Monteiro pela oportunidade desse espaço, ao sempre vereador Gilberto Natalini, um incentivador de causas tão importantes, tem um trabalho a ser louvado e celebrado por tudo que representa, e igualmente ao professor Ricardo Nitrini, a professora Cleusa Ferri, que atuam com muita sensibilidade nas questões que dizem respeito à demência. Bom, eu quero começar essa reflexão hoje, o nosso bate-papo, Nitrini, chamando a atenção para o fato de que, em 2016, a Organização Mundial da Saúde recomendou que os países tornassem a demência uma prioridade no campo da saúde pública. Por que isso? O que nós devemos saber sobre as demências? Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Eu vou cumprimentar o Gilberto Natalini e, através dele, cumprimentar a todos, e a vereadora Cris Monteiro também, agradecendo a Luciana Feldman pela sua apresentação, e a Cleusa também, e a todos. O que nós vamos falar inicialmente é o termo demência tem sido cada vez mais utilizado, acho que todos ouvem cada vez mais falar sobre demência, e principalmente sobre doença de Alzheimer, que era algo que antigamente se falava pouco sobre esses nomes. Então, é necessário a gente saber que nós, médicos, chamamos de demência o comprometimento da capacidade intelectual ou cognitiva das pessoas, que é suficientemente grave para interferir na capacidade do indivíduo de ser independente. Então, quando o indivíduo perde a sua capacidade cognitiva, como nós chamamos, ou intelectual, se quiserem, e se torna dependente de outros, nós dizemos que essa pessoa tem demência. A causa mais frequente de demência, quando eu era jovem, ou quando comecei a fazer medicina, era considerada a arteriosclerose. Acho que muita gente lembra disso. Se dizia sempre, a pessoa está com arteriosclerose, quer dizer, que todo mundo entendia que ele estava com um comprometimento cognitivo importante. Depois se descobriu que esse era um erro. Na verdade, não era uma doença das artérias, um endurecimento das artérias que causava esse comprometimento cognitivo. A maior parte dos casos de demência são causados por uma doença degenerativa, que é a doença de Alzheimer. Então, aqui, muitas vezes, a gente fala em doença de Alzheimer como se representasse todas as demências. Não é verdade. A doença de Alzheimer é responsável, talvez, por 2/3, 60%, um pouco mais, dos casos de demência, de declínio cognitivo que acontece no envelhecimento. É muito importante saber que não é o envelhecimento que causa, mas essas doenças são doenças que se aproveitam do processo de envelhecimento. E elas ocorrem mais nos indivíduos mais idosos. E é muito importante saber disso, porque elas são muito frequentes atualmente, porque o envelhecimento foi um ganho que a nossa sociedade teve, né? Nós passamos a envelhecer, a viver mais. E, ao vivermos mais, nós começamos a correr mais riscos de termos algumas doenças que são comuns no envelhecimento.
que as demências, particularmente a doença de Alzheimer, são mais frequentes no envelhecimento. E é importante reconhecer isso, por muitas razões, né? Primeiro, porque a pessoa perde a sua independência, ela precisa de apoio, e muitas vezes a gente diz, numa família, num casal, por exemplo, quando um deles tem doença de Alzheimer ou demência, os dois estão doentes, porque um tem a doença e o outro tem que cuidar daquele que está dependente. Isso é muito importante, porque nós temos que tanto cuidar do paciente, como temos que cuidar dos cuidadores dos pacientes. Então, essa doença, ela acomete o dobro, na verdade, das pessoas do que, de fato, a gente tem em números, porque, além do paciente, há familiar. E, muitas vezes, muitos familiares que têm que cuidar desses pacientes. Então, é uma situação que exige mesmo que exista uma política pública interessada nessas pessoas, porque isso vai aumentar com o tempo, com o envelhecimento da população. Não é? Essa doença vai se tornar cada vez mais frequente, e muitos países já tomaram esse cuidado de desenvolver maneiras de proteger a sua população, de permitir que todos tenham um apoio do Estado para conviver bem, porque é possível conviver bem com essa doença, desde que exista apoio para isso. Não é o fim do mundo ter uma doença, tá certo? É necessário, sim, saber conviver com ela. E como a gente imagina que será possível, com o apoio da sociedade, com uma série de medidas que já vão ser discutidas por nós aqui, e em outros momentos também, fazer com que seja possível conviver com doenças graves, mas que são passíveis de serem bem toleradas, que as pessoas possam viver relativamente bem, apesar dessas doenças. Então, é isso que eu gostaria de iniciar a minha apresentação aqui. Eu acho que você traz dois aspectos bastante importantes para o nosso debate, Nitrine. Um deles é o fato de que é uma doença que extrapola, né, aquilo que é próprio do indivíduo que recebe diagnóstico, né? Ela afeta também a família, diretamente aquela pessoa que cuida, e a importância de se fazer um trabalho olhando para esses aspectos, né? Então, acho que a gente vai voltar a isso vai atravessar um pouco das nossas discussões hoje. E, Gilberto, a cidade de São Paulo, ela foi pioneira na proposição e aprovação de um programa de apoio às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências e aos seus familiares. É a lei já, né, que foi sancionada em janeiro desse ano, 17.574. Conta para a gente como foi essa experiência, você que foi o líder, né, o propositor desse projeto de lei, agora uma lei sancionada, e quais pontos você destacaria nesse processo? Seu microfone está desligado. Quero te cumprimentar de novo, um abraço virtual, tá certo? Já que a gente está numa reunião virtual. Elaine, você é uma pessoa respeitável no trato das questões do Alzheimer e outras demências, porque você lidera a sociedade civil numa federação, e eu sou testemunha pessoal, nós somos testemunha da dedicação e do carinho com o qual você trata o assunto. Também quero cumprimentar de novo o professor Nitrine, que é da USP. Eu sou da Paulista e o pessoal da USP chamava a gente de escolinha. Vamos bater a mente. O professor não, o professor sempre nos respeitou, mas era uma disputa enorme. Então, o professor é uma das maiores autoridades brasileiras no assunto, e essa simpatia de pessoa que vocês estão vendo, ouvindo aí. E cumprimentar também a professora Cleusa. Essa é da escolinha, junto comigo, da Escola Paulista de Medicina, e também é da psiquiatria, né? Eu tenho muitos amigos lá, me formei lá em 75, e eu também sei do trabalho de excelência que a professora faz. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a ideia de fazer uma lei municipal para tratar do Alzheimer
e de outras demências, como nós aprovamos, ela se dá por uma necessidade de que os entes gestores da saúde se organizem para, de uma maneira mais racional e mais produtiva possível, possam resolver os problemas, os agravos de saúde da nossa população. Então, a ideia é essa. Não é a primeira vez que a gente aprova uma lei municipal a respeito de um tema, de um assunto, de uma doença, que obriga a prefeitura, o prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde a se organizar em torno disso, em torno daquele tema. Né? Por que a gente fez isso? Porque como a atenção à saúde é muito vasta, extremamente vasta, e os recursos são finitos, se a gente não puxa a rédea e organiza a atenção em determinada patologia, a gente muitas vezes fica os pacientes zanzando para lá e para cá, e muitas vezes a rede pública nem tem preparo para diagnosticar, para prevenir, para diagnosticar e para tratar aquele determinado tipo de doença. Como o professor falou, o Alzheimer ele tem uma incidência já bastante significativa na população. Né? Todo mundo conhece alguém, ou tem alguém na família, ou viu alguém que tem o problema do Alzheimer. Eu mesmo, na minha casa, a minha mãe teve Alzheimer, ficou 10 anos, nós ficamos convivendo com isso, tá certo? E eu conheço vários casos, não só como médico, mas também como cidadão. Então, essa questão, com o envelhecimento da população, já foi dito aqui também, ela vai aumentar em número, né? Em número grande. E eu sei que a Prefeitura de São Paulo, embora tenha a intenção e o trabalho de muitos técnicos, de muitas pessoas da rede municipal que fazem a gestão da saúde do adulto, da saúde do idoso, mas não há uma política municipal global, não havia, né, para enfrentar o problema. Aí nós tivemos a ideia de fazer um projeto de lei e tivemos a humildade e a sabedoria de convidar pessoas que entendem do riscado. 3 deles estão aqui nessa tela comigo, tá certo? Essas pessoas e outros mais, eu poderia citar a Lina e outras pessoas, tiveram a generosidade de nos ajudar a escrever o projeto. Foi escrito, nós trabalhamos com a Secretaria Municipal de Saúde para aparar as arestas, porque para não ter vetos do prefeito, né? Chegamos num consenso junto ao Poder Executivo, colocamos para votar em primeira, colocamos para votar em segunda, aprovamos por unanimidade, foi sancionada e está sendo regulamentada e implantada pela Prefeitura. Então, é uma vitória enorme do ponto de vista da saúde pública. A gente é uma cidade do tamanho de São Paulo, isso é exemplar para o resto do Brasil. Tanto é que vários outros municípios do Brasil têm nos procurado pedindo o projeto para, a exemplo que nós fizemos, fazer lá também. E eu não quero me alongar muito, mas eu quero dizer o seguinte, modéstia à parte, isso não é mérito meu e nem da Luciana, que a Luciana trabalhava comigo, me ajudou a fazer toda essa coordenação, né? Nós fizemos vamos dizer assim, nós somos a enzima, né, nesse caldo de cultura do saber de vocês, técnicos, que nos ajudaram, das famílias e de pacientes também, que vieram com a gente para escrever esse projeto. É um projeto, a primeira característica dele é um projeto profundamente humanista, porque ele enxerga o paciente como um todo, é um projeto que vê o problema do Alzheimer de maneira holística. Ele vai desde o diagnóstico precoce, antes do diagnóstico precoce, da prevenção, com medidas sociais, medidas psicológicas, medidas médicas e medicamentosas, na medida do que a ciência oferece de medicamentos, que não é vamos dizer assim, nós não estamos numa situação de dizer, olha, tal coisa vai resolver o problema. Então, é um conjunto de coisas que vai ajudar o paciente e a sua família a enfrentar a doença e conviver com ela da maneira mais agradável possível,
menos sofrida possível. Eu quero só, para terminar, dizer que a gente está aqui nesse encontro também, porque no Senado Federal está rolando um projeto de lei que deverá ser falado aqui pelos colegas que estão na mesa, mas que a gente gostaria muito que ele tivesse um olhar para o projeto de São Paulo, que aproveitasse aquilo que tem de bom e complementasse aquilo que nós não conseguimos fazer. Não é? E a gente gostaria muito que o projeto que está no Senado, vou deixar para vocês citarem com mais detalhes, pudesse acompanhar essa grande conquista que São Paulo teve com isso. Eu tenho muito orgulho, muita honra de ter sido o autor, mas quem foi realmente que escreveu o projeto foram os amigos e as amigas que nos ajudaram, mais de 40 pessoas que nos ajudaram a fazer essa lei que está começando a valer na cidade de São Paulo. É um avanço enorme. Então, fico por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Gilberto, acho que você deu o tom, né, de por onde vamos caminhar no nosso bate-papo daqui para frente, que é exatamente esse olhar para uma experiência tão bem-sucedida. Eu vejo como uma referência, de fato, né, um parâmetro, minimamente, para que outras iniciativas caminhem na mesma direção, né? Mais para frente, eu vou trazer um apontamento sobre uma análise um pouco na minha área, né, que é o estudo da linguagem, para mostrar como a presença dessas vozes, né, ecoa nos textos, né, nos diferentes textos, tanto na lei de São Paulo quanto no projeto de lei. Mas você bem disse que estão aqui pessoas que participaram do grupo de referência de Alzheimer e que foram autores, coautores desse projeto de lei. O professor Nitrine é uma dessas pessoas e eu gostaria de te convidar de novo, Nitrine, para falar um pouco agora dessa experiência, né? Como foi participar de um projeto e que envolvia um grande número de agentes de diferentes lugares na construção desse programa, né? Agora já não é mais um projeto, é um programa. Eu acho que o vereador Gilberto Natalini falou muito bem sobre a necessidade de uma equipe de pessoas para se fazer um projeto da qualidade que foi esse projeto da Prefeitura de São Paulo. Seria muito difícil que qualquer pessoa sozinha fizesse um projeto que tivesse esse alcance. Então, houve a ideia de que se reunissem profissionais de diversas áreas, médicos, neurologistas, psiquiatras, geriatras, fonoaudiólogos, psicólogos, cuidadores de pacientes, gerontólogos, e acredito que eu esteja elencando quase todos, né? Posso estar esquecendo um ou outro, mas foi um grupo grande de pessoas que trouxe, e todas essas pessoas foram escolhidas porque trabalham, se dedicam ao estudo de pacientes com demência e doença de Alzheimer. E todos trouxeram um pouquinho da sua experiência para colocar essas ideias no projeto que foi aprovado na Prefeitura de São Paulo. Então, eu acho que foi uma demonstração, né, de como deve ser feito um projeto como este, ou seja, ouvindo a população interessada, que vai dos cuidadores até os profissionais médicos que trabalham nesse sentido. Foram ouvidos também enfermeiras também, que militam nesse trabalho. Então, foi algo que eu diria exemplar, né, no sentido de ter formado um programa como este, né, que contempla desde da parte educacional a população, ensinar a população o que é, reconhecer essa doença, até ir até o ponto de informar aos médicos, tá certo, sobre como fazer com essa doença. Existe na população, e às vezes até em alguns médicos, uma posição assim muito, que eu diria assim, meio negacionista com relação ao que fazer, porque como essas doenças são graves e não tem um tratamento, como disse o Natalini, que cure as doenças, as pessoas acham que tem pouco a fazer. Estão completamente errados, né? Tem muito a fazer.
e precisa ser feito em benefício dos pacientes, e os médicos, os profissionais e as famílias precisam entender isso. E nosso papel é ensinar, é mostrar, é demonstrar e aprender também uns com os outros, né, o que fazer de melhor para esses pacientes. Então, eu acho que esse projeto de São Paulo é um marco, né, é um marco para todo o Brasil. E nós imaginamos que o projeto nacional vai ter que se valer, sim, dessa experiência e colocar muitos dos itens que estão no projeto aqui da Câmara Municipal de São Paulo no projeto nacional. É essa uma luta que a gente vai ter que fazer, não com objetivos pessoais, nada disso, mas é por valorizar o que foi feito até agora na Prefeitura de São Paulo, pela iniciativa do vereador Gilberto Natalini e também da jornalista Lina Menezes, né, que foi também outra figura muito importante, né, ao nos convidar todos, né, a participarmos. A Luciana Feldman também foi muito importante. Todos que participaram, não vou ficar citando os nomes para não esquecer, mas não poderia deixar de falar também da Lina Menezes. Muito bem lembrado, é um grupo atuante, presente e, de fato, engajado, né, nessas reflexões e no trabalho de advocacy mesmo, né, de se colocar presente para buscar alternativas para o que hoje nós vivenciamos no Brasil e que é um fenômeno no mundo, né. Também em vários países, já desde 2017, com a publicação de um documento pela Organização Mundial da Saúde, tem se debruçado sobre o desenvolvimento dos seus planos, estratégias e projetos, e agora eu queria entrar um pouco exatamente no que nós temos experimentado aqui no Brasil. Então, eu quero convidar você, Cleusa, para falar um pouco para a gente sobre como tem se dado, né, o desenvolvimento do Plano Nacional de Demência no Brasil, qual é a sua percepção sobre o plano propriamente e sobre o processo? Você que é uma pesquisadora, eu costumo dizer, né, uma fazedora, porque está ali, né, lidando com as pessoas, atuando junto às pessoas, tem uma participação central no projeto STRIDE, que tem como um dos objetivos, vamos dizer assim, não é o único e nem o central, mas deseja contribuir com evidências e experiências, né, para o desenvolvimento desse projeto. Então, queria te ouvir um pouco sobre o nosso plano atual no campo no campo federal, né, no que se chama o Plano Nacional de Demência. Tá, obrigada, Elaine. Bom, boa noite, né, a todos e a todas, né, que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir aí em outros canais, e cumprimentar os meus colegas aqui, o doutor Gilberto, a doutora Elaine, doutor Ricardo, e também você, Luciana, sempre aí parceira em tudo que a gente está fazendo, né? Eu acho assim que eu só queria comentar antes assim que apesar da gente aqui falar, né, que a gente antes a gente falava menos, como o professor Ricardo comentou, né, sobre a demência, então assim é muito interessante a gente ver essa mudança, né? Hoje a gente tem muito mais pessoas falando sobre o tema e a gente tem aí várias iniciativas, né? Inclusive, eu acho que sem dúvida nenhuma, né, o nosso projeto aqui de São Paulo, eu já estou chamando de nosso também, né, minha contribuição foi pequena, mas considero aí parte dele também, sem dúvida nenhuma, o melhor exemplo, talvez, né, o que a gente precisa, talvez, pensar no Brasil, o Brasil é grande, a gente tem diferenças aí regionais importantes, e nesse projeto a gente tem que garantir a contemplação de tudo aquilo que a gente acha que é importante, né? Como você comentou, em 2017, né, a Organização Mundial de Saúde criou esse plano de ação global, né, de respostas à demência, e tinha aí um incentivo, né, a todos os países para criarem os planos nacionais. E aí a gente até teve um avanço, vamos dizer assim, né, nesse sentido, né, e eu acho que o Brasil, num certo sentido, teve avanço, porque a gente tem o projeto de lei de São Paulo, a gente tem algumas outras iniciativas, né, a nível estadual e mesmo a nível municipal em outras localidades, e a gente tem esse projeto nacional, que foi colocado pelo senador Paulo Paim.
Eu acho que um plano nacional ele é fundamental e a gente até discute, né, se a gente chama de plano ou se a gente chama de estratégia nacional, qualquer estratégia que a gente vai usar a nível nacional para cuidar das pessoas com demência, né, com doença de Alzheimer e outras demências dos seus familiares. E nesse sentido, ele tem uma complexidade, né, bastante grande. Mas os princípios básicos, né, são o mesmo, né, se você vai na cidade de São Paulo, se você faz para o Brasil como um todo. E aí eu acho que o que eu gostaria de destacar aqui, né, que a gente ficou sabendo desse projeto, nem lembro, né, Elaine, acho que no meio do semestre, final do ano passado, né, foi um pouco surpresa, porque a gente não tinha conhecimento, né, da criação dele, e aí nós nos deparamos com um projeto que eu vejo como oportunidade, a gente parabeniza aqui, né, o senador pela iniciativa, mas o que a gente sentiu muita falta foi de poder discutir em detalhe, né, ou de participar, inclusive, da construção do projeto de lei, como foi feito aqui para a cidade de São Paulo, um projeto que teve a participação aí de mais de 40 pessoas, um grupo grande, como o professor Ricardo mesmo mostrou ali, com diferentes atores, né, da sociedade, né, a gente poder incluir nessa discussão pessoas com demência, né, e que tenham condições de participar, e os cuidadores, né, que são as pessoas, os familiares, que são pessoas que precisam ter uma voz nessa construção também. Então, assim, eu acho que existem várias iniciativas, né? A gente precisa juntar essas iniciativas para criar, vamos dizer assim, para contribuir para uma construção de uma estratégia nacional, que a gente possa, inclusive, usar já os recursos que existem, né? Mas que a gente possa incorporar de uma forma efetiva todos os elementos que a gente possa pensar que possam garantir, né, além da prevenção, o cuidado e o suporte para as pessoas com demência e os seus familiares. Eu acho que a gente podia trazer um pouco a discussão, né, que as outras pessoas possam ter em relação ao plano, né, do projeto de lei como ele está, e aí a gente pode ampliar um pouco aspectos mais específicos, né, do projeto. Obrigada, Cleusa. Eu vou destacar, né, eu acho que para iniciar um pouco também dessa reflexão de aspectos mais pontuais, alguns elementos que eu acho que sinalizam, ou, na verdade, eles evidenciam esse processo de construção, né, de um plano criado de uma maneira que, na minha área, a gente considera monológica, né, então não depende do número de pessoas que atuam, mas de que lugar essas pessoas falam, né. Primeiro, eu acho importante que, de fato, como você mesma fez, trazer um reconhecimento da importância de que isso esteja em pauta, de que isso hoje esteja em trâmite no Senado. Eu acho que é fundamental, e há que se agradecer profundamente ao senador Paulo Paim, que, da mesma maneira que o Natalini liderou esse processo em São Paulo, ele agora lidera em âmbito nacional, e dizer da importância de que isso já abre um debate importante, né? Já coloca isso em pauta para a sociedade discutir e refletir sobre a questão. E também, acho que fazer um reconhecimento de que o processo tem caminhado num bom ritmo, né? Ele foi protocolado em agosto de 2020, hoje nós já temos o projeto com o relatório finalizado pelo senador Romário, com a apresentação de um substitutivo, o que significa que ele caminha direto para a apreciação e aprovação do Senado. Então, isso também é bom, ver que há empenho para que o projeto caminhe o mais rapidamente possível, né? O Brasil está atrás de países aqui da América Latina, que já há algum tempo têm os seus planos, e alguns em melhor processo de implementação, outros nem tanto, mas que já saíram, né, na frente. Eu vou fazer um apontamento muito simples, né, sobre a questão do conteúdo. Como disse, me vali da minha área de conhecimento acadêmica, mas também falo do lugar de cuidadora, falo do lugar de uma entidade que representa pessoas com diagnóstico e familiares que cuidam, e eu fui olhar, então, o que é que no projeto de lei
o 4364 federal, nos inquietava de uma certa maneira, né? E eu parti, então, do projeto de São Paulo, e escolhi olhar como 4 elementos estavam nomeados nesses projetos. Então, como a pessoa com a doença de Alzheimer é nomeada, portanto, quais são os sentidos que se atribui a essa figura, né, essa pessoa, a pessoa que cuida, o familiar que cuida, a própria doença, como ela é apresentada, e como se lida com a doença. E aí, muito simplesmente, assim, numa contagem, né, de como essas coisas aparecem, a gente percebe que o projeto de São Paulo, feito com a participação de todos esses agentes que falam de diferentes lugares, trazem, como já foi dito, uma perspectiva humanizada que aparece, por exemplo, no fato de que a pessoa com a doença de Alzheimer, ela é nomeada 11 vezes no projeto, um projeto curto de 12 artigos, ela aparece nomeada 11 vezes, e 9 delas, assim, pessoa com doença de Alzheimer e outras demências, e 2 como paciente. E é interessante pensar isso porque chamar a pessoa com doença de Alzheimer e outras demências de paciente é um ponto de vista médico, né? É uma relação desta pessoa com o profissional de saúde, não com a pessoa com quem ela convive na sua comunidade. Quando a gente olha no projeto, no projeto de lei do Senado, que foi pensado a partir do ponto de vista mais biológico, né, a partir do ponto de vista médico, essa pessoa aparece menos vezes, ela aparece nomeada 9 vezes, e 7 delas como paciente, né? Só 2 vezes como pessoa que tem a doença, que tem o diagnóstico. O familiar, no caso do projeto de lei do Senado Federal, ele sofre um apagamento bem importante, porque ele quase não aparece, né? É um projeto no qual nós encontramos o familiar nomeado 3 vezes, enquanto no projeto de São Paulo ele aparece 7 vezes. Então, vocês percebem que isso não é uma questão de título, né? Não é você chamar um projeto de lei ou instituir uma lei como enfrentamento à doença ou apoio e cuidado às pessoas com demência. É todo o conjunto do que ali se apresenta, né? E aí, para finalizar essa análise, que eu acho que é o marcador mais significativo desse ponto de vista do qual se fala num texto e do qual se fala no outro, é o fato de que doença de Alzheimer e outras demências aparece no projeto do Senado Federal 20 vezes. Sabem quantas vezes o programa de São Paulo trata da doença, nomina a doença? 5 vezes. Né? Porque onde está o foco? Não é na doença, mas é na pessoa integral, na pessoa que vive com essa condição e que é para ela que se desenhou, portanto, o programa. É pensando nela que se fez o projeto. E eu acho que quando a gente vem, né, fazer uma discussão sobre a importância da participação da sociedade civil organizada, desses muitos agentes que vivem a doença de diferentes maneiras, é disso que a gente está falando, né? Você tem um resultado que pode ser bastante diferente dependendo daquilo que se pode fazer presente no processo de pensar esse texto, né? Que não é um texto, mas ao final é aquilo que orienta a vida das pessoas e o que é mais significativo, a destinação dos recursos que vão permitir qualidade de vida e dignidade para as pessoas que recebem o diagnóstico. Então, eu retomo e finalizo com uma fala que o Nitrini trouxe logo no início, que é fundamental que a gente entenda que ter o diagnóstico não é o fim, mas quando a gente só consegue definir a doença de Alzheimer a partir das perdas, a partir daquilo que é biológico ou patológico, para nós, né, sociedade, para nós cuidadores, para nós familiares, parece o fim, porque fala daquilo que deixará de existir de modo progressivo, degenerativo e sem cura, né? Quando muitas vezes a gente pode e deve começar a definir a doença de Alzheimer e outras demências
a partir daquilo que está presente, estará presente e deverá ser mantido presente pela maior parte do tempo possível, né? E para isso, as políticas devem se voltar para aquilo que nós podemos manter presente, vivo, atuante, de modo a garantir qualidade de vida, dignidade e a independência pelo maior tempo possível. Então, eu acho que com esses aspectos a gente consegue perceber, né, como esses movimentos resultam em produtos diferentes. E por isso a importância desses espaços onde a gente possa ouvir muitas outras vozes, opiniões, demandas, necessidades e experiências, né? Eu peço desculpas, me alonguei um pouco na minha análise, mas nós temos várias perguntas aqui, então eu gostaria de encaminhá-las para vocês, né? Eu vou começar por uma que foi colocada mais ao final, a Emanuela Matos. Ela pergunta por que estamos demorando tanto para implementar efetivamente o Plano Nacional de Demência, qual é a maior dificuldade e o que falta. Eu abro, vocês fiquem à vontade para contribuir como quiserem aqui para a Emanuela. Seu microfone está mudo, Natalini. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu disse aqui no começo, e vou repetir, eu sou um broncossauro do SUS. Primeira vez que eu falei em SUS foi em 1971. De lá para cá, eu nunca mais parei de falar em SUS e trabalhar pelo SUS e construir o SUS e lutar, e levanta e tomba, e levanta e vai indo. E o SUS é essa coisa que nós vimos agora na pandemia, quer dizer, precisa avançar muito, mas se não fosse o SUS, a gente não sabe onde o Brasil teria ido parar, né? Com ele já foi difícil. Então, eu quero dizer isso por quê? O SUS ele tem que atender 150 milhões de brasileiros, fazer promoção, prevenção, cura e reabilitação com R$ 3,66 por brasileiro para fazer tudo isso. Ou seja, o SUS opera milagre. E, evidentemente, que o dinheiro não dá para você abarcar todas as necessidades, as demandas. E aí, quem se organiza mais, quem mobiliza mais, quem pressiona mais, consegue ter as suas reivindicações, as suas demandas atendidas de maneira mais rápida e mais organizada. E eu acho que nós tivemos exemplos com a diabetes, com a hipertensão, com a hanseníase, com a AIDS. Todo mundo se lembra da mobilização contra a AIDS, que mobilizou o Brasil inteiro. Eu acho que nós estamos, em que pese o heroísmo das pessoas que trabalham com essas questões do Alzheimer, da demência, os profissionais de saúde, as instituições, nós precisamos somar forças, acumular forças, juntar gente para pressionar tanto os municípios, como os estados, como o Ministério da Saúde. E é esse jogo que nós estamos fazendo aqui. Nós não devemos ser inocentes. Nós estamos fazendo um jogo de conversa democrático a favor das pessoas que tenham Alzheimer ou que tenham outras demências, seus familiares, seus conhecidos, seus amigos. Esse jogo esse caldo precisa engrossar. A carta que foi mandada, que foi escrita, eu subscrevi, os que estão aqui subscreveram, muita gente subscreveu, segundo a informação que a Elaine nos deu, já chegando perto de 30 mil subscrições. Essa carta ela teve um impacto, olha só, 30 mil pessoas, teve um impacto no Senado que fez com que o Senado abrisse para que a gente fizesse um debate para tentar discutir com mais gente o aprimoramento do projeto que está lá. Ou seja, como dizia o velho Mário Covas, né? Não há governo ruim para povo organizado. Quanto mais se organizar e quanto mais pisar dentro da sala, melhor o governo dança. É assim que funciona o nosso baile da nossa vida. Não sei se eu respondi, mas eu tentei. Obrigada, Gilberto. Eu queria só, antes da Elaine continuar, passar a palavra para a vereadora Cris Monteiro, que conseguiu estar aqui conosco. Então, vereadora, por favor, a palavra é sua. Bom, eu
Começo desejando boa noite a todos e que os senhores até então tenham tido um bom evento depois de 50 minutos. Eu tive um problema de conexão inesperado, tentei muito e não consegui, mas agora eu estou um pouco mais feliz que pelo menos consigo entrar aqui no finalzinho para dar boa noite a todos, desejando que os senhores senhores e senhoras, tenham tido todos um bom evento. Queria saudar a todos. Estou vendo aqui na tela o vereador Natalini, é um prazer tê-lo aqui. Enfim, não vou falar muito, vou ficar aqui, mas eu queria apenas registrar que eu entrei e me desculpar pelo problema que eu tive de conexão. Boa noite, vereadora. Uma honra recebê-la aqui. Nossa gratidão por ter criado esse espaço para esse debate. Agradeço imensamente em nome de todo o grupo, na verdade, né? Estamos em poucos, mas somos muitos. Muito obrigada, viu? Nitrine, você ia responder também a pergunta da Emanuela, perdão. Eu acho que o Natalini já respondeu de uma maneira muito clara tudo aquilo que ela perguntou, a importância. Eu sempre tive a impressão que era necessário que o plano nacional começasse no nível municipal e que do nível municipal se espraiasse para o nível nacional. Sempre achei que deveria ser assim. Nunca imaginei que fosse no município do tamanho de São Paulo. Eu imaginei que pudesse ser criado no município menor, mas foi no município de São Paulo. E acho que o município de São Paulo, nesse caso, tem que ser bastante ouvido, como você falou, pela qualidade do projeto de São Paulo. Esse projeto de São Paulo, ele quase que, claro que precisa ser feito modificações para abarcar toda a complexidade do Brasil, mas ele tem ali, nesse projeto, tudo o que precisa ser feito de mais importante, pelo menos inicialmente, num projeto nacional. Porque ele foi feito por pessoas, como já foi dito aqui, por diversas pessoas. Ele foi feito por mais de 40 pessoas interessadas e especializadas em diversas áreas das demências, de tal maneira que é um projeto que pode servir, sim, de modelo. Nós não vamos fazer isso, sabemos qual a dificuldade, até política, de propor isso, mas, em última análise, é isso mesmo. Quer dizer, esse projeto precisa, o projeto nacional precisa levar consigo aquilo que foi construído, em grande parte, aqui em São Paulo, e melhorado, é claro, com outras ideias que surjam. Mas eu vejo assim. Uma coisa que eu sempre me preocupo, é uma preocupação que a gente sempre tem, é que muitas vezes a gente esquece de imaginar que essas doenças afetam pessoas em todos os níveis sociais, né? Então, enquanto para uma pessoa de classe média essa doença é terrível, para uma pessoa de classe mais desfavorecida, ela é muito difícil, não para o paciente, mas para o familiar, não é? Quantas filhas precisam deixar, às vezes, de trabalhar e ganhar o sustento para cuidar de um pai com doença de Alzheimer, porque ele não tem onde ficar, ela precisa cuidar dele. E ela não tem como trabalhar, ela não dá, tem que ficar ali cuidando dele, e a sociedade não oferece nada para isso, para esse senhor, que a vida inteira trabalhou, que foi um bom profissional na área dele, agora aposentado e idoso, ele desenvolve essa doença, e quem tem que cuidar dele é a filha, que tem que largar o seu emprego para ficar com ele. E ela não tem fundos para isso, e ele também não tem. Então, é uma situação que a sociedade tem que saber, tem que entender que essa doença é muito mais complexa e que exige uma atuação da saúde pública, e não só da economia, enfim, de todos os ministérios, enfim, para se preocupar com isso. E isso tem que ficar claro nesses programas, da importância social de doenças como esta, né? Só isso que eu gostaria de trazer adicionalmente. E você fala uma coisa importante que que de novo extrapola, né, a pessoa que recebe o diagnóstico. É uma questão que não escolhe classe social,
e afeta mais do que somente aquele que tem o diagnóstico, né? Cleusa, talvez você pudesse falar um pouco, porque acho que a fala do Nitrini permite pensar na importância desses serviços, né, e dessas políticas estarem integradas e atravessar, né? Eu acho que vários outros serviços, alguns que já existem, outros que podem ser implementados e melhorados a partir da estrutura que também já tem, né? Eu sei que você trata bastante disso, talvez você pudesse falar um pouco. Seu microfone, por favor. Desculpe. Então, é verdade, né? Na realidade, a gente tem várias possibilidades, né? E, na realidade, se a gente puder fazer uso daquilo que a gente já tem da melhor forma possível, né? É o que a gente gostaria. Porque nem tudo que a gente pode fazer, né, para as pessoas com doença de Alzheimer e os familiares é novidade, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem já recursos dentro do SUS, né, mesmo, que poderiam ser utilizados de uma forma mais dirigida, talvez, até para esse público, né? Então, assim, quando a gente pensa num projeto para o país como um todo, a gente tem que levar em consideração, sim, essas diferenças. E assim, muitas vezes esses planos nacionais, né, feitos por alguns países, eles meio que se repetem. Se você olhar até conteúdo, né, eles têm conteúdo muito semelhante. Então, a gente não pode fazer um projeto que seja um projeto que foi feito da mesma forma que foi feito no México ou que foi feito na Inglaterra, né? A gente tem características aqui muito, muito particulares. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que valorizar bastante a atenção primária. Eu vou falar bem especificamente, né, da rede de atenção primária, que é o nosso grande apoio, né, principalmente para as pessoas que dependem do SUS, né, e que estão ali, né, que têm o acesso, o único acesso delas é a unidade básica de saúde. Então, o fortalecimento da atenção primária, né, no treinamento dos profissionais para identificar as pessoas com demência, também na própria comunidade, né, de cobertura das unidades básicas de saúde, para ter um conhecimento maior e elas próprias, né, reconhecerem a doença e poderem procurar, e aí sim procurar ajuda, porque muitas vezes o que acontece é isso, a gente sabe que tem uma taxa de subdiagnóstico muito baixa, muito alta, né, da demência no Brasil. A gente estima que tem aí mais de 70% das pessoas com demência no Brasil sem o diagnóstico. E isso significa, e muito disso pode ter a ver com essa falta de conhecimento. Eu acho que a rede nossa primária de saúde tem um papel fundamental, e aí é fundamental para aumentar o conhecimento, é fundamental para identificar, e mais importante, né, é fundamental para prevenir também. Então, assim, qualquer plano que a gente pensa, ou estratégia que a gente pensa, acho que na cidade também, né, não é a nível nacional, a atenção primária tem um papel fundamental. Obrigada, Cleusa. Vereadora Cris Monteiro, a senhora tem a mãe com Alzheimer, né? Conta um pouco para a gente a importância de um programa público voltado às pessoas com Alzheimer e seus familiares. Uhum. Bom, obrigada, Elaine. De fato, minha mãe tem Alzheimer, ela começou a desenvolver os sintomas relativamente cedo. Ela está com 83 anos, mas já está numa fase bastante adiantada da condição. Então, ela já não nos reconhece, já tem pelo menos uns 4 anos. Então, antes dos 80 anos, ela deixou de reconhecer, a questão do banho, enfim, não queria tomar banho, esquecia que comia, enfim, todas essas questões. No nosso caso, somos eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Então, primeira questão importante, um problema seríssimo entre nós três. Como que cuida, que remédio, que médico, enfim, os irmãos, nós nos desestruturamos muito. Ela agora, depois de algum tempo, discussões muito acaloradas, resolvemos deixá-la num lar especializado. Então, ela está lá, ela é saudável fisicamente, ela se alimenta, ela se veste, caminha sozinha, então, ela, do ponto de vista físico, ela está bem. Mentalmente é que essa é a grande questão. Então, ela vive numa família que tem uma condição de cuidar dela como nós cuidamos. Primeiro ela ficou na casa de um de nós,
depois de um tempo que ficou muito difícil o cuidado, a gente colocou ela num lugar que está muito bem cuidada. Eu imagino que seja, como acho que foi, não sei se foi o doutor Ricardo, ter essa circunstância sem as condições que eu e meus irmãos temos. Deve ser muito doloroso, muito difícil cuidar de uma pessoa da sua família, seu pai, sua mãe, seu avô, um tio, seja como for, na circunstância que minha mãe está. Porque até a decisão de tê-la colocado no lar, ela causou muitos problemas. Então, eu vou contar alguns casos, né? Ela tinha lá, a gente estava jantando, e ela aparece na sala nua, por exemplo. Ou aparece na sala vestida e se abaixa e faz xixi na sala, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente entende, fala, nossa, mas não entende, né? Então, assim, a falta de entendimento, e nós somos pessoas que estudamos, que temos um nível cognitivo, enfim, e estamos inseridos numa parte da sociedade que deveríamos entender. Ainda assim não entendemos. Então, fico imaginando numa família com poucos recursos financeiros e de inserção na sociedade, que tem uma avó, uma mãe que está lá, eles estão lá comendo, então a mãe aparece nua, se abaixa e faz xixi, né? Como é que essa família reage, se ela é violenta, se ela briga com esse idoso? Então, esse tipo de informação ela é muito importante. Esse cuidado, esse entendimento, para a gente foi muito difícil, e ainda é muito difícil. É difícil saber que ela está no lar, sempre tem a dúvida, será que ela está sendo realmente bem cuidada ou não? Será que estão batendo nela? Enfim, visita, vê que não tem... É dificílimo, é dificílimo. E vou falar agora no meu caso particular, não sei quanto que isso faz parte da discussão, mas eu sou uma mulher aterrorizada pelo Alzheimer. Absolutamente aterrorizada pelo Alzheimer. Eu esqueço qualquer coisa e eu falo, ai, meu Deus, eu estou com Alzheimer. Ai, meu Deus. Então, assim, eu tenho eu sou persecutória comigo mesma com Alzheimer. E, obviamente, a gente sabe que, hoje em dia, a nossa memória está sendo usada com celular, com isso aqui, né? As informações são todas muito disseminadas e tal. Então, é possível que a minha memória esteja impactada por toda a vida moderna. Mas, para mim, eu tenho o fantasma do Alzheimer e é muito ruim. Eu falo na terapia isso, falo, será que eu não estou com Alzheimer? Será que eu não estou com Alzheimer? Enfim. É um pouco da minha circunstância pessoal que eu gostei, esse depoimento para deixar para todos que estão aqui conosco. Eu acho que isso encerra, né, a nossa discussão com chave de ouro, porque traz exatamente o que é viver e conviver com a doença, né? Para além de tudo que a literatura aponta, é a experiência de cada um e as dificuldades que, quando a gente compartilha, percebe como são próximas, né? Para alguns mais difíceis do que para outros. E eu confesso que compartilho do mesmo temor que você. Eu sou a terceira geração de uma família de muitas pessoas com a doença de Alzheimer. Então, eu digo que o meu trabalho voluntário não é tão altruísta assim, né? É um pouco daquilo que eu busco conhecer para preparar uma vida melhor para mim um dia, né? Mas obrigada, vereadora, por partilhar, né, essas suas experiências. Nós chegamos... Queria só dizer uma coisa. Só queria fazer um comentário muito breve de que nos consultórios de clínicas especializadas de demência e de comprometimento cognitivo, a maior parte dos indivíduos que vêm tem declínio cognitivo subjetivo, ou seja, pessoas que se queixam de que a sua memória está ruim, que estão mais fracas, mas quando são submetidos à avaliação detalhada, estão muito bem. Então, o declínio cognitivo subjetivo é algo extremamente frequente. Só para ter uma ideia, não vou me estender, mas nós recentemente quisemos atender pacientes que não tinham declínio cognitivo subjetivo, e foi difícil conseguir idosos que não tivessem declínio cognitivo subjetivo, porque quase todos têm. Então, e essas pessoas com declínio cognitivo subjetivo vivem sempre com muito receio de ter a doença de Alzheimer. É uma questão
que temos que conviver com isso, mas saber que a maior parte das vezes é apenas subjetivo. Então, isso aí vale para muita gente de desarmar um pouquinho das suas preocupações. Meu papel de médico aqui, me permite. Obrigada, doutor Ricardo. Hoje eu vou passar o resto da noite bem. Ai, muito bom. Nós vamos, então, antes de encerrar, passo de novo a palavra para vocês fazerem suas considerações finais. Por favor, pode... Vou começar pela Cleusa, então. Cleusa, por favor. Bom, então, agradecer novamente, né, não tinha já agradecido, né, Cris, pela oportunidade e aí de estar aqui com todos vocês. Eu acho que é um motivo para a gente celebrar, porque a gente vê que tem um aumento, né, na realidade, do conhecimento e de um movimento, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares. A gente tem várias coisas acontecendo, então a gente tem os diversos projetos de lei, né, a nível municipal, tem outras localidades, como eu comentei. A gente também tem, por exemplo, com o Ministério da Saúde, a gente está fazendo uma parceria para realizar o primeiro relatório, né, a Nitrine está junto nisso, então tem também a iniciativa do próprio Ministério da Saúde nesse sentido, né, tem o projeto do iSupport também, que dá suporte para as pessoas com demência, para os cuidadores, né, de pessoas com demência, e a gente podia depois até divulgar, não sei como aqui, né, o site deles, né, que é gratuito para qualquer pessoa que queira acessar. A gente tem o projeto Stride, que a gente tem essa parceria internacional também, com apoio da Organização Mundial de Saúde, com apoio da Alzheimer's Disease International, a parceria da Unifesp, nós lá, né, com a FEBRAS, né, que a Elaine dirige. O que a gente precisa é aproveitar, né, integrar todas essas iniciativas para a gente construir e contribuir, né, para um projeto de lei ou para uma estratégia nacional que possa usar os recursos, como eu comentei já anteriormente, né, que já existem, mas também adicionar os elementos que talvez estejam faltando para que a gente possa dar o suporte e cuidado para as pessoas com demência e os seus familiares no Brasil. Obrigada. Nitrine? Eu também gostaria muito de agradecer essa oportunidade que a vereadora Cris Monteiro nos permitiu transmitir à população que está nos assistindo, né, o quanto que, de certo modo, o Estado deve às pessoas no Brasil para os cuidados de indivíduos que têm comprometimento cognitivo e que estão dependentes dos seus familiares ou de outros. Eu acho que esse movimento nosso, mais do que tudo, é para permitir que essas pessoas tenham um atendimento justo, que essas pessoas sejam tratadas de uma maneira extremamente fraterna por todos, que não sejam vistas como pessoas diferentes, porque somos todos, né? Somos seres humanos e algumas limitações que essas pessoas têm não fazem delas diferentes. Elas têm que perder o nome demência é um nome ruim, não é? A gente dizer que uma pessoa está demente, inclusive no português, demência tem um significado diferente, não é? Não é um bom termo. Fazer o quê? É um termo que ficou, da medicina passou para o uso prático, mas, na verdade, são indivíduos que têm um declínio da capacidade cognitiva, mas que são eles mesmos, que mantêm a personalidade deles, mantêm muitas das suas características, do seu amor pelos seus familiares, pelos seus netos, pelos seus filhos, e que merecem toda a consideração, ou até mais consideração do que os outros, nessa situação tão difícil. Eu acho que é isso que precisa ser transmitido a todas as pessoas, né? Que nós temos que fazer por eles, por essas pessoas nesse momento, pelos familiares, o máximo que pudermos. É um momento que eles estão fragilizados e cabe a nós, como seres humanos, atuarmos no sentido de dar forças àqueles que estão fragilizados. Obrigada, Nitrine. Nataline, por favor. Bom, eu estou muito feliz, achei que foi uma reunião, um encontro extremamente proveitoso, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista político, como do ponto de vista pessoal. Foi muito legal estar aqui com vocês e com quem está nos assistindo,
por todos esses aspectos. Nós abordamos de uma maneira tranquila, despretensiosa, mas extremamente profunda e abrangente o assunto. Eu queria dizer que eu fiquei emocionado com o depoimento da vereadora. Eu acho que ela é uma pessoa de coragem, falar o que ela falou aqui publicamente, abrir a sua vida, a vida da sua mãe, da sua família. Parabéns, vereadora. E então, por esse comprometimento todo que a senhora tem com a causa, pelo que a senhora contou aqui, eu vou fazer um pedido aqui para a senhora, que eu acho que a senhora já está fazendo, porque a Luciana levou a senhora a nossa solicitação e prontamente a senhora atendeu de fazer essa reunião, que a senhora possa nos ajudar, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a implementar o projeto de lei. O projeto de lei, se for caminhar passo a passo, se for implementado, ele vai ajudar milhões de pessoas na cidade de São Paulo e fora de São Paulo, porque, por exemplo, uma coisa que ele prevê, que a professora Creuza falou, os médicos eles não estão preparados, no geral, quem está lá na ponta, na UBS, para fazer, não tem a sensibilidade de fazer. Então, se ele sente alguma coisa, ele pega imediatamente e caminha para o especialista. E antes do especialista, tem muita coisa para ser feita. Então, se nós dermos um treinamento bem feito, como nós fizemos para a psoríase, na rede básica, são 1.500 equipes de saúde da família que atendem 4.000 pessoas cada uma. Faz as contas e vê que são 6 milhões de pessoas. Se o médico da família estiver bem, né, se o professor Nitrine, a professora Creuza, todos vocês e nós ajudarmos a treinar esse pessoal todo, antes da doença se manifestar, aquele doutor vai conseguir dizer, opa, peraí, aqui tem alguma coisa, vamos ver como é que a gente faz para prolongar o máximo possível a incidência da doença. Estou dando esse pequeno exemplo. Até você fazer material, cursos para as famílias, para elas se inteirarem, se prepararem para cuidar do paciente, entendeu? Entenderem o que é. Bom, enfim, eu não vou me alongar mais, mas então foi muito importante isso aqui. A gente tem saber científico e saber humano reunido no grupo que nos ajudou a fazer o projeto, que é muito grande esse saber, e o poder público precisa aproveitar. E o que a gente estava querendo com essa reunião também, além de discutir o tema, é preparar para levar para Brasília, para tentar dar um pitaco do bem, no projeto de lei 4364 do senador Paulo Paim, que está sob a relatoria do senador Romário. Nós vamos ter oportunidade de conversar com eles, eu espero que a gente possa levar nossa ajuda modesta, sem pretensão, nós não queremos tomar conta de nada, a gente só quer dar uma opinião naquilo que a gente acha correto. Muito obrigado por conviver com vocês aqui esses minutos, aqui 1 hora, mais ou menos, que a gente conversou. É uma honra, um prazer estar com os amigos, pessoas tão boas e tão dedicadas à causa que nós estamos defendendo. Muito boa noite. Obrigada, Gilberto. Vereadora, por favor, suas considerações. Bom, obrigada, vereador Gilberto Natalini. Eu aceito o seu desafio, não sei como é que foi que o senhor usou, vou, sim, dar encaminhamento ao projeto de lei, pode contar comigo, Luciana está aí junto comigo, de mãos dadas. Eu hoje mesmo conversei com uma pessoa, bem rapidamente, por alguma razão lá na Câmara, o presidente da Câmara, ele só aceita que cada vereador aprove 2 projetos por ano. E eu já tenho, pelo menos, já aprovei 2, em primeira e em segunda, e eu já tenho mais 6 projetos prontos. Então, assim, e bons projetos, né? Mas o seu projeto, o nosso projeto de Alzheimer, vai ser o primeiro do ano que vem. Pode contar com isso, e o ano que vem está aí, há 3 meses, né? 2 meses e meio, ele será o primeiro projeto que a gente vai encaminhar para passar, para tramitar, e, se Deus quiser, votar em primeira e votar em segunda. Contem comigo. Para mim, eu não sei nem como falar, a palavra às vezes falta, né, elaboração, porque eu fico também emocionada de lembrar, porque eu tenho um impacto pessoal, vocês escutaram, né, e eu quero, né, fazer com que outras pessoas vivam melhor, né, com os seus
parentes, seus familiares, mães, pais, avós, tios, e as próprias pessoas, né? Como eu disse, eu sempre fico muito preocupada se minha mãe está sendo bem tratada ou não, né? Enfim, conte comigo, meu compromisso está feito. Obrigada, vereadora, feito e registrado agora, inclusive, vai para as redes sociais. Bem, eu encerro também minha participação, reiterando os agradecimentos por essa oportunidade. Eu acho que ela inaugura um novo momento, né, nos trabalhos que a gente vem tentando desenvolver coletivamente. Eu preciso registrar o agradecimento a todas as pessoas que, de grupo de referência de Alzheimer, se tornaram um coletivo Alzheimer Brasil, né? Hoje essa carta foi assinada direta e pessoalmente por 21 pessoas, para além do estado de São Paulo, em todo o Brasil, pessoas de diferentes segmentos, de diferentes lugares, coletivos grandes de pessoas que têm a doença de Alzheimer e familiares que cuidam. E também agradecer aos quase 30 mil que apoiam hoje a iniciativa e têm mantido a questão pulsando no charge.com, né? O change.com. Eu deixei o link para quem tiver interesse de participar e assinar e colaborar conosco nesse projeto importante no Facebook do Gilberto Natalini. Então, você entra lá no Facebook, acessa esse nosso bate-papo, essa nossa live, e você vai encontrar lá nos comentários o link para você acessar e fazer a assinatura. Mas se você for direto no change.org, você também vai encontrar, porque agora a gente está lá em cima, são quase 30 mil assinaturas, então aparecemos lá bem facilmente. Muito obrigada, foi um prazer poder mediar essa discussão, essa reflexão, e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Elaine. Eu queria agradecer à vereadora Cris por ter organizado esse evento com a gente, ao vereador Gilberto Natalini, ao Grupo Graz, Stride, doutor Nitrine, doutora Cleusa, Elaine, Alina, enfim, a todos que ajudaram a gente na organização desse evento. Vereadora, tem uma notícia ainda melhor, porque esse projeto que o vereador Natalini mencionou, ele já foi sancionado. Então, agora a gente precisa ajudar lá na Secretaria de Saúde para que ele seja implementado, né? Então, melhor ainda, então. É um projeto que já está bem encaminhado, o grupo já tem participado de reuniões, enfim. Então, é um projeto que a gente agora precisa muito do mandato para poder ajudar na implementação. Eu queria dizer que eu sou uma apaixonada pela causa do envelhecimento, não é à toa que estou me pós-graduando em gerontologia, e agradeço muito, Nataline, por todo o trabalho que fizemos aí na área do envelhecimento, e agora a Cris, que me proporcionou trazer essa pauta e dar continuidade no mandato dela. Então, muito obrigada a todos. O evento teve um conteúdo riquíssimo e que possamos aí dar andamento a todos esses projetos e leis e ajudar cada vez mais as pessoas com Alzheimer. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Acabou.